Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elias Jabbouri e estou aqui para apresentar o Meia-Noite Pequim. E o tema que nós escolhemos para hoje é um tema bem tranquilo, tá? Como sempre, a gente trata de temas aqui bem tranquilos, né? Existe liberdade de imprensa na China? Vamos bater um papo sobre isso rapidinho? Bora lá? Então, a ideia do canal aqui, acho que é sempre bom deixar as coisas muito as claras aqui para as pessoas, né? Não é mostrar uma China bonita, bela, sem contradições, um paraíso, um país que alcançou o ponto mais alto do desenvolvimento humano, um país que não tem problemas, nada disso. A China é um país repleto de problemas e de contradições. Aliás, ela só consegue crescer tanto há tanto tempo porque encontra solução para suas contradições o tempo inteiro. A ideia aqui, falando em liberdade de imprensa, é mostrar uma China que não aparece na grande imprensa. Por exemplo, a grande imprensa brasileira, né, eu fiz essa pesquisa, ela ignorou o fato de um feito que é um feito histórico para a humanidade. Um país de 1,4 bilhão de habitantes, que em 1949, de cada 10 habitantes, 8 eram subnutridos, né, esse país eliminou a pobreza extrema. Se a China fosse os Estados Unidos, seria a capa do New York Times, seria a capa do Globo, sairia no Jornal Nacional, uma reportagem especial na Globo News. Isso é ignorado no Brasil. A grande questão nesse caso é demonstrar, não é fazer uma discussão moral sobre isso, tá? É o seguinte, vivemos no capitalismo. Como tudo no capitalismo, isso inclui a comunicação, inclui a informação, o acesso a ela e a difusão dela, ela é passiva de se transformar em fronteira de acumulação, ou seja, uma forma de acumular capital. E o acúmulo de capital segue algumas leis, né, descobertas por Marx. Uma delas é a da tendência da centralização e a concentração do capital. Ou seja, na medida, por exemplo, que em 3 grupos econômicos, né, de imprensa barra econômicos, né, France Press, Associated Press e a Reuters, elas controlam 80% das informações que chegam até nós, ou seja, é um pequeno grupo que controla um monopólio imenso, vamos dizer assim. É evidente que para esse pessoal falar que a China superou a pobreza não é um bom negócio, né? No Brasil, por exemplo, essa concentração desse acesso, da difusão da informação é uma coisa tão escandalosa que aqui 6 famílias tomam conta de 70% da informação, ou seja, ela controla 70% das informações que chegam até nós, 6 famílias. Então como falar em liberdade de imprensa no Ocidente? Eu acredito que é mais correto falar que o que existe no Ocidente, hipocrisia à parte, tá? Falando aqui no papo reto, né? É liberdade de empresa. Que aliás, nem sei se é liberdade de empresa, tá? É liberdade de algumas empresas decidir o que você, eu e outros vai saber ou não saber. Acontece na China é que lá o Estado ele toma para si, vamos dizer assim, o direito do monopólio sobre a informação. Né? Ou seja, se no Ocidente o que existe uma liberdade de empresa e uma liberdade cada vez mais de monopólio e oligopólio, na China o Estado ele se dá, vamos dizer assim, o direito, ou seja, ele é o direito concreto do Estado, regular a informação que chega até as pessoas. Se lá é o Estado que faz isso, aqui são algumas famílias, no mundo, alguns grupos econômicos. Essa é a diferença. Então a discussão aí deixa de ser se existe liberdade de imprensa ou não na China. E sim quem regula o acesso e a difusão de informações na China e no Ocidente. O que não significa, por exemplo, que, por exemplo, na China não existe livre circulação de ideias. Isso é uma mentira, ou seja, existe sim livre circulação de ideias na China. E a grande questão é que informação é poder. Né? Aqui no Ocidente o poder é exercido por meia dúzia de famílias, no caso no Brasil, nos Estados Unidos o poder é exercido por uma meia dúzia de bilionários, né? Que tomam conta desses 3 grupos, e lá o poder é exercido por Estado, né? Que não permite que a informação seja um bem a ser utilizado contra o próprio Estado, essa que é a verdade. Será que a China deveria se dar o direito, por exemplo, de permitir com que a imprensa cumprisse o papel que cumpriu no Brasil durante, por exemplo, o golpe de 2016 com relação a Dilma? Eu acho que não. Agora, por outro lado, não é mais inteligente, no caso como os chineses fazem, de utilizar a imprensa, vamos dizer assim, como um meio de medir, inclusive, a quantas anos a opinião pública? Por exemplo, teve uma famosa greve na China de 2010, uma greve assim, massiva na China em 2010. Teve o jornal de Guangdong que denunciou, vamos dizer assim, trabalhos assim, precários, etc, que estava levando muita gente ao suicídio na China. Ou seja, a imprensa, nesse caso, cumpria um papel fundamental à sociedade.
outra característica, por exemplo, dos chineses, né? A China não tem Facebook, a China não tem Google, não tem WhatsApp, não tem. Elias, você é a favor de que a China tenha tudo isso? Eu acho que a China tem o direito de dizer sim e não para as coisas. Ou seja, se esses são instrumentos que se utilizam para desestabilizar sociedades, até porque ninguém me convence, pessoal, que as grandes empresas do mundo elas estão grudadas aos interesses dos seus próprios governos. Pessoal, os americanos eles têm acesso, a partir dessa empresa, a todas as informações das pessoas que têm conta dessas empresas. Né? E não é nenhuma brincadeira falar, por exemplo, que o Brasil recebeu durante as eleições de 2018, a partir do WhatsApp, milhões de mensagens com fake news, vamos dizer assim, todos os dias durante o processo eleitoral. Eu pergunto a vocês, por que a China tem que se dar esse direito? Em nome de uma pretexta liberdade de expressão ou de circulação de ideias, né? Por que a China tem que permitir, por exemplo, com que redes sociais de países estrangeiros sejam usadas contra o seu próprio país? Os chineses fazem diferente, eu acho que eles são mais inteligentes nesse aspecto. A imprensa privada existe, inclusive uma das coisas que mais me impressionou quando estive na China é esse besterol, vamos dizer assim, de ricaço, né, de revista Vogue, isso aí circula na China com tranquilidade. Mas os chineses têm usado, vamos dizer assim, muito, vamos dizer assim, primeiro tem as redes sociais deles também, né, que tem lá o Facebook deles, tem o Twitter deles, tem uma série de ferramentas que são semelhantes às ocidentais, né, e milhares de blogs, né, ou seja... Por exemplo, as greves de 2010, né, elas foram amplamente denunciadas, vamos dizer assim, ao governo via blog, né, ou seja, muitos blogs denunciando as más condições de trabalho que estavam rolando na China, nas províncias do sul da China, e a atitude do governo desde então tem sido muito responsiva, ou seja, muito de responder favoravelmente às demandas da população. Aliás, uma das obsessões do governo chinês é com pesquisa de opinião, né? Então é um governo que se baseia o tempo inteiro com muita pesquisa de opinião. E a internet acaba sendo um instrumento, por exemplo, em que o governo acaba se balizando para uma série de políticas públicas, né? Por exemplo, agora, essa semana foi liberada a lei uma lei que permite com que as famílias tivessem o terceiro filho na China, ou seja, um amplo debate na internet foi aberto assim sobre as condições das mulheres nessa história. Ou seja, vai aumentar o trabalho doméstico, vai aumentar a desigualdade das relações de dinheiro na China, ou seja, o governo imediatamente já está tentando legislar sobre em cima dessas questões que envolvem o trabalho doméstico na China, ou seja, o papel das mulheres na sociedade, dos homens, ou seja, é muito interessante esse aspecto de como que o governo chinês ele opera, como dizer assim, com essa questão da informação, do controle da informação, quer dizer, o papel do Estado é esse. Então, o que fica dessa história, né, é que aqui, por exemplo, no Ocidente, o que existe uma liberdade de empresa / monopólio, e na China que faz isso é o Estado. É basicamente essa a diferença. Ou seja, aqui ninguém vai ficar com hipocrisia aqui de não, ali a China, a imprensa é livre. Não sei. Pessoal, a imprensa na China, assim como todo aparato estatal chinês, ela está a serviço do projeto nacional chinês. É um projeto nacional que eu sou simpático a ele, inclusive. Tá? Eu não estou aqui, eu vejo um monte de problemas na China, mas eu vejo muita virtuosidade naquilo. E acredito que no Brasil nós deveríamos pelo menos também seguir um pouco essa linha de ter uma imprensa, vamos dizer assim, antenada mais com os interesses gerais da sociedade. Não ter editoriais no domingo nos grandes jornais defendendo teto de gasto, defendendo aumento da taxa de juros a qualquer custo. Todo mundo sabe que quando se aumenta a taxa de juros no Brasil, aumenta a dívida pública. E que tem meia dúzia de famílias no Brasil que se vive de dívida pública, ou seja, que se utiliza da imprensa para pressionar o governo, para aumentar a taxa de juros, ou seja, não é uma brincadeira isso. Né? Quem dera que no Brasil tivesse uma imprensa que fosse alinhada com o Projeto Nacional de Desenvolvimento, como é na China. Eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês, até a próxima. Um tema bem tranquilo, tá? Como sempre, a gente trata de temas aqui bem tranquilos, né? O mundo ele é muito complicado, o mundo não é belo, não é bonito, a vida é muito complicada, né?